Então, pessoal, a gente vai estrear nosso programa Fala Aí, e não podia ser diferente. Estou aqui hoje com o Thiago Alcântara, biomédico, analista clínico de um grande laboratório aqui da Bahia. Ele também é fundador da página Atlas em Hematologia, junto com a Larissa Santana. E a gente vai bater um papo bem descontraído com, aliás, participação de vocês. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado mais uma vez. Fala, meu amigo, tudo bem? É um prazer, Hélio, estar aqui com você, com o Bionerd, poder participar mais uma vez de um projeto novo, muito interessante que você traz, né? Como sempre você traz muitas novidades. Fico muito feliz em poder participar e estar aqui na estreia, sabe? É muito lisonjeiro para mim estar aqui com você. Conte comigo sempre que precisar, assisto todos os seus vídeos. Aqui tem um vídeo mesmo Viu, pessoal, uma dica para vocês, tem um vídeo lá de cromatina densa, cromatina frouxa, que está maravilhoso. Eu sempre indico para os meus alunos. Um prazer. Estamos aí. Estou aqui para tirar dúvida de vocês, do público geral, do Bionerd e o pessoal do Atlas em Hematologia também, nossos seguidores, nossos alunos, nossos mais de 300 alunos dos casos clínicos. Estamos aqui. Vamos tirar dúvida, vamos conversar, vamos trocar uma ideia legal. Estou à disposição, Hélio. Vamos lá. Então a gente vai fazer algumas perguntas para o Thiago e ele, consequentemente, vai responder. Então, como primeira pergunta, e como esse é um papo casual, eu acho que muita gente também queria saber como é que você chegou onde você está. Qual foi sua trajetória, quais foram seus primeiros passos, enfim, fala aí pra gente. Vou conversar com vocês aqui, mas não vou me aprofundar em tudo, porque senão a gente poderia ficar perdendo muito tempo aqui. Mas funcionou da seguinte forma. Eu era recepcionista em uma clínica que fazia exames de imagem, e lá tinha alguns funcionários que eles faziam o exame de ressonância, que eram os biomédicos. Aí eu achei interessante aquilo lá e falei assim, poxa, não sei, não faço ideia do que seja, mas eu quero. E aí eu comecei a pesquisar, estudar e falei assim, então vou estudar isso porque eu quero trabalhar também com ressonância, operando esse aparelho grande aqui de imagem. E aí eu fui estudar. No primeiro semestre já eu desisti de imagem. Achei análises clínicas fascinante, muito interessante, muito legal. E aí fui estudando e mudei de ideia. Pensei, poxa, eu vou migrar para esse campo de hematologia, que é muito bonito, muito interessante. Beleza, isso aí conhecimento de estudante. Só que aí eu tive a oportunidade de estagiar logo no segundo semestre em um banco de sangue. Fui para esse banco de sangue e fiquei lá 6 meses. Não gostei muito não. O banco de sangue é legal e tal, mas não achei interessante. Ainda fiquei pensando na hematologia, aquele negócio do sangue lá, muito legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio com um professor meu, o professor Rogério, num hospital que ele trabalhava. Fiz estágio com ele, fui lá para estagiar com ele, eu lembro como se fosse hoje, ele me deu uma lâmina de leucemia para eu olhar essa lâmina e eu, conta aí. Aí eu fui contar essa lâmina e chamei 90% de linfócito. Na verdade era tudo blasto. A partir daí eu me encantei, comecei a aprender muito com ele, que é o cara que, meu grande mestre em hematologia sempre foi ele, o professor Rogério. E fui aprendendo, fui conhecendo a hematologia mais e mais. E aí, beleza, fui para um outro estágio. Parti para o meu terceiro estágio, já no quinto semestre da faculdade. Fui estagiar em um laboratório de apoio. Fiquei um pouquinho, assim, com a parte da hematologia, mas era um geralzão, como é estagiário, né, a gente faz tudo. E aí eu fiquei nesse laboratório, nesse estágio, por um período. Saí e fui para outro, para o meu quarto estágio. Fiquei lá também por mais 6 meses, onde eu tinha acesso a todos os outros exames. E aí surgiu uma oportunidade para estagiar num grande laboratório. E aí foi a melhor escolha da minha vida, né? Eu fui receber a proposta para trabalhar nesse outro laboratório, para estagiar. E o laboratório que eu estava me perguntou quanto eu receberia de salário lá, na época era R$ 600. E ele falou assim, aqui você ganha 600, eu vou te dar 1.200 para você ficar aqui, como estagiário. Aí eu falei assim com o gerente lá, falei, olha, muito obrigado, preciso de dinheiro sim, mas o momento é para eu aprender, e eu preciso aprender, e aqui eu não estou conseguindo mais aprender o que eu preciso. E aí eu fui lá para esse laboratório, e foi a melhor escolha da minha vida. Lá eu pude aprender muito, cresci muito, e tive grandes oportunidades. Beleza, aí me formei e comecei a trabalhar com hematologia, já de cara, assim recém-formado. Mas recém-formado, mas com grande conhecimento em hematologia. Porque
fora esses estágios que eu fiz milhares de cursos práticos e fiquei colado em gente muito boa na hematologia. Fiz muitos cursos de hematologia, muitos mesmo, muito curso prático, muito curso teórico, e tinha um domínio muito grande da lâmina. Cheguei e fui encaminhado já para trabalhar lendo lâmina. E aí, hoje eu tenho 3 anos nesse laboratório já, e eu leio de lá para cá em torno de 200 lâminas por dia. Então já estou com o olho muito bem treinado, muito conhecimento. E trabalhei também em outros hospitais por um período, dei plantão noturno. Só que eu gosto de dormir em casa, né, pessoal? Como muita gente aqui, então eu preferi sair. E hoje estou lá só no laboratório. Fundei o Atlas de Hematologia junto com Larissa Santana. Fundamos o Atlas e aí hoje se tornou a maior página do Instagram de citologia hematológica. E eu estou muito feliz e hoje estou muito satisfeito com a área. Muito satisfeito mesmo. Hoje a gente vê, pelo menos na minha formação também, Thiago, a questão de conhecer um outro universo quando a gente vai para o laboratório. Como é que era a sua realidade nessa situação? Enquanto você estava na faculdade, você já tinha tanto conhecimento de início para hematologia? Você também sentiu esse impacto Você estagiou bastante, mas você sentiu esse impacto quando você mudou ou estagiou pela primeira vez no seu primeiro laboratório? Então, isso aí foi extremamente interessante. Eu entrei na faculdade sem fazer a mínima ideia do que eu estava fazendo ali. Não sabia mesmo, de verdade. Falo com vocês, eu nunca não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo ali. Mas, como tudo, eu me dediquei o máximo. Na primeira oportunidade que eu tive de estágio, aí sim eu pude perceber o que era o que eu queria. E foi uma diferença absurda. Isso, se você sai da faculdade sem fazer ao mínimo estágio, você não está preparado. Então, eu sei que as faculdades elas te dão um estágio obrigatório, porém, se você fizer um extra, e esse extra você tiver a oportunidade de aproveitar ao máximo, eu recomendo. Assim, a realidade é totalmente diferente. Eu pude me formar e estar preparado para trabalhar. Tanto é que eu formei em setembro, em agosto e em setembro eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu já tinha uma bagagem grande porque eu corri atrás, fui atrás, busquei. Era poucas horas de sono e muitas horas de estudo e dedicação e tratava o estágio como o meu trabalho. Eu dava tudo lá, dava meu sangue, dava minha alma. E é um conselho para você, estudante, faça isso. Dê a sua alma ao seu estágio. Porque ali é onde você vai ter as pessoas que vão te indicar para o mercado. É ali que talvez você seja contratado e você vai conhecer gente. Porque na nossa área, de laboratório, você precisa conhecer gente. Se você não conhecer gente, você não consegue arrumar emprego, infelizmente. Então fica a dica, a gente tem que fazer, pelo menos quando se tem na cabeça que não se tem muitas oportunidades, a gente tem que correr atrás. A questão dos cursos que o Thiago falou é bastante importante frisar realmente. Aliás, no finalzinho ele tem um recado para vocês sobre uma grande oportunidade de aprender online. Eu já fiz esse curso e muita gente que eu conheço tem elogiado bastante. Isso que o Hélio está falando aí é muito real. Eu tenho muita gente lá na página que reclama que não tem oportunidade, que não conhece, que não tem como fazer curso na sua região. Pessoal, eu acho que a gente tem que parar de reclamar, parar de arrumar desculpa e arrumar solução. A palavra é solução. Para de arrumar desculpa, vai lá e faz. A internet está aí, tem muito curso online. Não só lá da página, mas tem muito curso online. E dá para fazer. Divide 1000 vezes e faz. Aí como a gente é estudante, a gente divide tudo no cartão 50 vezes e faz. A gente tem que fazer. Para de arrumar desculpa, vamos arrumar solução. Então, como já ficou claro aqui, o Thiago ele trabalha no setor de hematologia. Eu acho interessante a gente saber um pouco qual é a sua rotina também como um líder do setor. Quais são suas funções? Então, hoje eu estou analista clínico sênior da hematologia. Então eu sou um dos responsáveis pelo setor. Mas eu não comecei como analista clínico sênior, eu era estagiário desse laboratório. Fui contratado como analista clínico pleno. Depois fui promovido para analista sênior. E hoje eu estou analista sênior. Fico à frente do setor ao lado de outras colegas, que nós temos algumas funções separadas lá no laboratório. E a minha função como um dos responsáveis é o seguinte:
Além de liberar os exames, claro que é importante, a gente faz leitura de lâmina, libera os exames, faz aquela interpretação que é extremamente importante. A gente tem uma função gerencial. Uma das funções gerenciais é a gente gerenciar a equipe, trabalhar com o emocional das pessoas, né, que é importante, saber como lidar com pessoas, saber como incentivar, como motivar a equipe. E tem, além dessa questão gerencial de pessoas, a gente tem a questão de você ter um domínio e um controle dos gastos do setor. A gente é muito cobrado, porque hoje a qualidade ela não é apenas em números, é questão de gastos também, a gente tem que controlar os gastos. A gente faz aquela avaliação, por ser responsável, a gente que dá a palavra final, para dizer se a gente libera um aparelho para trabalhar ou não, se a gente libera um exame para sair com uma determinada alteração ou não. Então a gente que faz esse controle. Então é extremamente importante você ter uma pessoa à frente do setor para guiar, para liderar, para direcionar a equipe e servir de referência. Então sempre, é uma questão, e é a questão que a gente precisa estar muito ciente, muito atento, é a questão de você ter a forma de gerenciar uma equipe. Você precisa ter alguém para gerenciar, alguém para motivar, para incentivar, alguém para ditar o rumo do laboratório. Então, minha função lá, além de fazer a liberação dos exames e contato e ajustar aparelhos quando necessário, ter conhecimento do aparelho, do laboratório como um todo, você precisa estar atento às questões do pessoal, que é o material humano, que é o mais importante, que sem ele o laboratório não funciona. É assim, como é que é a minha rotina? A primeira coisa que eu chego no dia é saber como estão os aparelhos, né? Porque sem os aparelhos também a gente não trabalha. Como é que são os aparelhos, se eles estão com a manutenção em dia, se eles estão com o controle passado e o controle aceito, né? A gente avalia as regras para saber se esse controle está aceito. Aí, após isso, a gente vai poder ou não trabalhar com os aparelhos. Estando liberado, tudo ok, beleza, vamos para a rotina. As amostras chegam e a gente avalia essas amostras para saber se elas estão na condição aceitável para trabalhar. Processamos no aparelho. Após o processamento do aparelho, e isso lá no laboratório de trabalho, a gente não digita resultados, os resultados eles saem do aparelho para o nosso sistema de liberação, e é o interface. Porque aquela questão, né? A maioria dos erros acontece quando a gente tem a mão humana. Essa questão de digitar resultado é um problema e causa muitos riscos. Então, lá no laboratório a gente não digita resultados, o resultado vem para o sistema e a gente faz a avaliação. E a gente, o Hélio tem perguntas sobre isso, mas a gente faz uma avaliação criteriosa para saber se aquele resultado que está ali, ele é correspondente com o paciente que a gente está atendendo. Então, se aquele resultado condiz com a clínica, condiz com a realidade do paciente. E aí a gente faz essa avaliação, libera exames, não só hemograma, libera de coagulação, libera de imunohematologia, como grupo sanguíneo Cumbis, e libera todos os exames de hematologia. Coagulação avançada, como proteína C, proteína S, antitrombina, anticoagulante lúpico, fator 8. Então é uma liberação geral, fora aquela questão que eu falei com vocês da gerência do setor. Então, como a gente viu aí, o Thiago está mais associado à parte de liberação mesmo. Obviamente que ele não faz tudo isso sozinho, por isso que ele falou da questão aí de gerir pessoas. Então a gente sabe que não é só fazer os testes, tem muito mais envolvido por trás, muita coisa envolvida por trás. Thiago, gostaria de perguntar para você o seguinte: se você fosse, por exemplo, um coordenador desse laboratório, de qualquer laboratório, e você precisasse contratar uma pessoa para o setor de hematologia, o que você considera primordial para esse analista? O que ele tem que saber para estar à frente ou até mesmo exercendo funções mais secundárias no seu setor de hematologia? Boa pergunta, muito boa pergunta. Além de mim, todas as pessoas, todos os entrevistadores, a primeira coisa que ele quer saber é se você tem um domínio teórico e uma capacidade prática de leitura de lâmina. Eu fiz algumas seleções, só para iniciar, fiz uma seleção recentemente para trabalhar em um hospital. Eu estava precisando de mais dinheiro e eu queria casar e tinha que pagar as contas. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, então, eu vou arrumar um trabalho, um trabalho noturno para ficar em 2, para eu poder pagar esse negócio e não ficar devendo para depois. Beleza. E aí eu botei o currículo, fui chamado para uma seleção no hospital. A primeira pergunta que a gerente lá me fez foi: você sabe leitura de lâminas?
Eu falei, sei. E eu entreguei o currículo a ela e falei assim, eu sou responsável pelo setor de hematologia, faço leitura de lâminas, faço avaliação de controle, faço a hematologia como um todo. Mas essa questão de você precisa ter um conhecimento teórico aprofundado, você precisa ter um domínio teórico claro, é essencial. Se você não tiver um domínio teórico, você não consegue fazer a prática da forma adequada. Porque pegar uma lâmina se você pegar uma criança de 8 anos e mostrar ela o que é o neutrófilo, ela vai te dizer o que é o neutrófilo toda vez que for ver. Mas você precisa saber qual é a função daquilo ali, qual é a importância dele, quando ele está presente, quando ele está ausente, o que significa, quando ele está aumentado, quando ele está diminuído. Então, você precisa ter um domínio teórico associado a uma prática. Mas a leitura de lâmina é essencial. O hemograma é o carro-chefe do setor de hematologia. É o exame que tem maior quantidade. Então, a pessoa que fica na hematologia tem que ter um domínio do hemograma. Precisa saber o hemograma, precisa ter uma boa leitura de lâmina. Então, se eu fosse uma pessoa que fosse contratar hoje alguém para o setor de hematologia, teria que ser alguém que tivesse uma grande capacidade teórica e uma absurda capacidade técnica, capacidade prática. Tem um domínio da lâmina, um domínio de leitura de lâmina. Claro que a gente pode treinar pessoas, né? Você pega uma pessoa que está iniciando e treinar ela. Mas para a rotina que hoje a gente vive, as pessoas precisam estar preparadas para assumir. E é por isso que muita gente hoje não passa em seleção. Eu fiz até uma publicação lá na página recentemente que foi falando isso, que 9 em 10 entrevistas de emprego para o hospital, as pessoas exigem que você tenha conhecimento em leitura de lâmina. Se você não sabe ler lâmina, você é desclassificado automaticamente. Se você olha para a lâmina e não consegue associar aquele ambiente celular a uma patologia, você é desclassificado. Eu fiz uma seleção que foram 7 lâminas, um papel de ofício em branco e 7 lâminas. A seleção era essa. E aí? Será que você está preparado para isso? Então, mais uma vez, procura estudar, procura se capacitar, procura estar sempre lendo lâminas. Eu hoje estou há 3 anos na hematologia, que eu tenho 3 anos de formado. Então, eu estou há 3 anos trabalhando com hematologia, como formado, mas os 4 anos da faculdade também voltaram para hematologia. Então, eu tenho um total de 7 anos aí lendo lâmina. Então, o tempo também de leitura de lâmina, o olho calibrado e treinado com o dia a dia é extremamente importante. Então, para você ter um domínio da lâmina, você precisa olhar lâmina. Então, se você quer saber ler lâmina, você precisa olhar lâmina. Pode ser lâmina virtual, pode ser lâmina física, pode ser imagens. Então, sempre está olhando as imagens, a lâmina e os vídeos de lâmina também, sempre que puder. Mas claro, pessoal, como já ouvi do próprio Thiago também, hematologia nunca é só hematologia. Ou seja, a associação que ele está falando envolve também outros setores, outros conhecimentos teóricos. Eu acredito que o Thiago agora consegue me dar um exemplo de associação entre exames de hematologia e outros setores. Fala aí pra gente, Thiago, um exemplo bem prático do que eu falei. Isso aí é muito, muito real mesmo. A gente nenhum setor trabalha só. A bioquímica precisa de hemato, o hemato precisa do hormônio, precisa da bioquímica, precisa da parasita, análise, do geral, imunologia. Nenhum setor trabalha só. Por exemplo, para a gente liberar um exame, um hemograma, por exemplo, uma hemoglobina baixa, e a gente saber se aquele exame representa realmente a realidade do paciente, a gente precisa estar verificando se existe algum outro exame ou alguma outra condição que me faça liberar esse exame com tranquilidade, sabendo que aquele resultado é real. Por exemplo, eu tenho uma hemoglobina de 8, e aí eu vou lá para o meu paciente que ele está com ferro baixo, está com a ferritina baixa. Então, eu olho para a bioquímica e vejo que ele está com ferro baixo, ferritina baixa, significa que ele está com um processo de anemia ferropriva. Ou, por exemplo, eu pego um paciente com hemoglobina baixa e eu percebo que a ureia e a creatinina dele estão extremamente elevadas. Significa que o paciente está passando por um problema renal. Se ele está passando por um problema renal, ele terá diminuição de um hormônio que é produzido lá, que é eritropoetina. Esse hormônio, ele estimula a medula óssea a produzir mais eritrócitos. Se eu tenho uma diminuição nesse hormônio, eu teria uma diminuição em produção e, por isso, uma queda de hemoglobina. Só para dar mais um exemplo, Só para dar mais um exemplo, o seguinte, eu tenho um paciente com a plaqueta baixa, uma plaqueta lá de 110. E aí, 110 mil, tá, pessoal? Uma plaqueta de 110 mil. E aí eu vou para a bioquímica e vejo que os marcadores hepáticos, TGO, TGP, gama GT, estão extremamente alterados, extremamente elevados.
No fígado existe a produção de um hormônio que se chama trombopoetina. Esse hormônio ele estimula a medula óssea a produzir mais plaquetas e estimula também a maturação dos megacariócitos, que são produtores de plaqueta. Se eu tenho um problema hepático, provavelmente tem uma diminuição desse hormônio e, consequentemente, uma trombocitopenia. Tá bom? Essa é uma das diferenças que a gente falou no início do que a gente vê na faculdade e o que a gente acompanha no laboratório. Porque na faculdade, geralmente, eles passam pra gente, esse exame aqui é tal, fechou, acabou ali. Mas a gente vê aí que tem muito mais coisa por trás realmente. Isso é engraçado porque a gente no laboratório lá, como a gente tem o nosso setor, ele fica próximo a um setor de bioquímica, de imunoquímica, na verdade, que fica responsável pelo hormônio e pela bioquímica. E a gente fica cobrando eles lá, o que foi? Teve um problema nos seus aparelhos aí? Que tá demorando sair o resultado? Então a gente está ali também. Chega a ser engraçado que a gente cobra do setor para agilizar o trabalho deles, né? Quem sabe de repente pode voar um tubo lá na nossa cabeça. Pode acontecer, né? Então, Thiago, como você falou no início, teve algumas e boas experiências em alguns laboratórios, mas claro que nem sempre a gente está preparado e, claro, também não sabe de tudo. Queria saber, assim, qual foi sua maior dificuldade em hematologia no início da sua carreira, no início lá do estágio ou de um laboratório maior? Quando eu comecei a trabalhar com hematologia, eu não trabalhar em si como biomédico, eu não tive muita dificuldade, porque eu tive colegas muito bons. Eles me ajudaram me ajudaram, me receberam muito bem, e aí eu tive uma certa facilidade em me adequar. Mas eu tive muita dificuldade no estágio, porque muito conhecimento, eu estudava muito, então eu tinha algum conhecimento ali, e as pessoas, eu lembro de uma mulher que eu nunca vou esquecer dela, ela era bióloga, que ela me xingava toda, assim. Tinha algumas coisas que eu via que estava errado, eu falava com ela assim, mas não é dessa forma. Ela, não, cala a boca, seu estagiário, vai ficar no seu canto. E assim, como estagiário, muitos laboratórios as pessoas não respeitam e humilham muito. Então eu sofri muito em um estágio que eu estive, com uma pessoa que ela não aceitava ouvir a opinião dos outros, do estagiário, né, como ela sempre gostava de deixar claro. E foi difícil, assim, foi um momento muito conturbado e difícil, mas eu sabia o meu objetivo e sabia o que eu queria, então eu tinha que suportar tudo aquilo até o momento que eu precisei. Quando eu pude sair daquele laboratório para o melhor, eu não pensei duas vezes. E não é fácil, tá? Eu hoje, como biomédico, eu tenho muitos estagiários, e não são poucos, não, muitos mesmo. Eu trato eles e com o maior respeito, assim, e tento ensinar, porque eu sei que que está ali comigo, esses estagiários, eu estou tendo sonho de pessoa, sonho da família. Muitos ali não tem nem dinheiro para merendar, e estão ali lutando para estar ali concluindo o sonho dele, da família. Então a gente precisa ter respeito, ter cuidado, para não também acabar com o sonho de algumas pessoas. Tá. Então, foram as dificuldades que você teve não foi tanto no âmbito de hematologia em si, e sim com pessoas à volta. Mas assim, você tem alguma situação em hematologia que você considera mais difícil para liberar uma condição do paciente, uma condição de lâmina, enfim, tem essa situação para você? Tem sim. Como eu sempre falo nas aulas que eu dou, eu sempre digo, na hematologia nada é regra, não existe receita de bolo. E muitas vezes o que o livro te traz não acontece na prática. Nada, por exemplo, como é que eu falo? A gente tem uma leucemia mieloide aguda, por exemplo, que a gente sabe que tem aquela tríade leucêmica que tem a hemoglobina baixa, a plaqueta baixa e o leuco alto. Mas já peguei paciente com leucemia mieloide aguda que estava com a hemoglobina normal, com a plaqueta normal e entupido de blasto no ano. Então é aquelas exceções, foge da regra. E a hematologia ela é tão complexa, tão difícil porque a regra não se aplica a ela. Então, eu falo isso e reforço aqui. Não existe receita de bolo na hematologia. Não é preciso, não tem como você ficar bitolado achando que o que está no livro está te dizendo ali vai sempre acontecer. Situação difícil, as lâminas mais difíceis de a gente ler e as situações mais difíceis de acontecer, de a gente se sair de uma situação, são as lâminas de leucemia linfóide
aguda. As lâminas de leucemia linfóide aguda são mais complexas porque muitos blastos, é claro assim, na LLA L1 principalmente, que tem os blastos pequenininhos, que parecem linfócitos, que a cromatina está um pouco mais condensada. E se ele não vier com aquela hemoglobina baixa, com a plaqueta baixa, se você não tiver uma experiência, um olho treinado, você acaba passando aquelas células como linfócito, e aí você cria um grande problema. Recentemente, lá no laboratório, eu peguei uma criança, que ela tinha 1 ano e 3 meses, e ela estava lá. Quando eu peguei a lâmina, eu, puxa, que lâmina é essa? Quando eu abri, eu vi, tinha 30% de blastos. Ele estava com a hemoglobina de 8, com a plaqueta abaixo de 90, e o leuco estava alto, 23, mas não tão alto para uma leucemia com 30% de blastos, que é o comum da gente encontrar. Só que eu percebi que a lâmina ela tinha muitos e muitos blastos. E aí, o que eu tive que fazer? Eu liguei para lá, para a médica do paciente, para conversar com ela. Aí eu tentei, e ela atendeu, eu falei, oi doutora, tudo bem? Aí falei, sou o Thiago, biomédico aqui do laboratório, e eu estou com a lâmina de um paciente seu aqui para liberar, e estou com muitas células aqui com características blásticas. Ela me falou, meu Deus, eu sabia que esse paciente tinha leucemia. Meu filho, esse paciente, ele estava no hospital internado e foi liberado, porque não encontraram nada de alteração. Mas eu fiquei desconfiado e mandei para aí, para vocês. E agora me confirmou, me deu o número desse paciente aí que eu vou mandar ele para emergência agora. Então, existem situações muito difíceis na hematologia e tem lâminas que são muito difíceis. A maioria das lâminas, a maioria dos casos que eu pego lá, são de anemia, microcitose, hipocromia, uma hemácia, eripitose, 80% dos casos. Mas tem aqueles 20% que muitas vezes atrapalha. E é difícil mesmo. Recentemente eu fiquei 20 minutos com a lâmina de um paciente com linfoma lá, que eu tinha umas células estranhas, eu tive que ver como é que ia fazer, liguei para a médica para conversar. Então a gente adianta no lado para poder ter tempo para pegar essas situações mais difíceis. Então sempre tem, e a hematologia é muito complexo. Então, já respondendo uma outra pergunta da gente, que quando você entraria em contato com o paciente, você já acabou de dar um exemplo, mas assim, você tem como classificar para a gente quando que você tem que entrar em contato com ele ou com o próprio médico, que foi no caso seu exemplo? Assim, algumas situações. 2 que são clássicas, uma quando o exame está alterado, eu tenho um exame alterado ali, e eu não tenho nada que justifique isso, nenhum outro exame, nenhum medicamento que me direcione. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O paciente está com a hemoglobina baixa. Eu olho, ele não tem histórico no laboratório, ele não tem nenhum medicamento, não está tomando ferro, não está tomando vitamina B12, não está tomando ácido fólico, não tem nenhum outro exame. E aí eu preciso ligar para ele para poder entender por que ele estava fazendo aquele exame, se ele estava tomando algum medicamento, como é que ele se sente quando está fazendo os esforços, se ele está sentindo cansaço, para eu poder liberar esse exame com consciência. Se nada que você tenha acesso te justificar aquela alteração, o ideal é que você faça uma nova coleta para você confirmar se esse exame é real do paciente. Porque nada impede de uma amostra ser trocada. Hoje é muito difícil de acontecer, principalmente no laboratório. Isso não acontece, mas nada impede. Então a gente conversa com ele para fazer uma nova coleta. Não diz o motivo, claro. A gente tem que conversar sem dizer o motivo, para poder não assustar. Outra situação é os resultados críticos. Você tem um resultado crítico que ele precisa ser notificado ao paciente e ao médico com urgência. Então, por exemplo, uma hemoglobina de 6. Uma hemoglobina de 6 é um resultado considerado crítico. A gente precisa ligar para o paciente para notificar. Liga para ele e fala assim, seu exame está disponível, recomendamos que você fale com o seu médico, diga a ele qual é o resultado. Se você não conseguir falar com o paciente, liga para o médico do paciente e fala com ele, para ele ligar para o paciente, para ele tentar falar com o paciente para tomar alguma conduta. E outra situação é os pacientes que eles sempre, por exemplo, um paciente lá no laboratório, ele faz controle de anticoagulação, avaliando o RNI, o TP. E aí ele tem um histórico lá de 2 anos com um RNI aumentado, de 2, por exemplo. E agora ele veio com RNI de 1. Então normalizou. Mas por que normalizou? Porque ele suspendeu o medicamento ou porque teve um problema na coleta? E aí você precisa ligar para ele para saber como foi, se ele suspendeu o medicamento, ou se teve algum problema na coleta, ou se ele fez uma alimentação inadequada. Então a gente precisa fazer contato nessas situações, principalmente. Claro que não existe engessamento
E tudo isso é variável. Então, em contrapartida à pergunta que a gente fez, se tem uma situação que você tinha mais dificuldade, você tem uma tarefa que você mais gosta de fazer no setor, que você tem mais afinidade? Tem sim duas coisas, principalmente a primeira e a muito primeira, liberar hemograma, né? Ficar lendo lâmina de hematologia e ficar liberando os exames lá os hemogramas. E lá mesmo, as minhas colegas que leem lâmina comigo, elas já sabem, quando tem leucemia lá, eu passo na frente e roubo a lâmina delas. Então as lâminas são as coisas que eu mais gosto de fazer. E em segundo é treinar os meus estagiários e fazer eles crescerem, ver eles crescerem. Essas são as duas coisas que eu mais gosto. Então, Thiago, na sua vivência de laboratório, você teve alguma situação, alguma condição a qual você não conseguiu ter uma resposta, não conseguiu fazer essa associação, não conseguiu fazer com que tivesse um resultado definitivo para um determinado paciente, ou qualquer situação mais inusitada? A situação não é tão incomum assim, muitas vezes a gente não consegue ligar para o médico, não consegue falar com o paciente. Então você fica com. Já tive pacientes que eu tinha um resultado extremamente crítico e eu não conseguia falar nem com o médico nem com o paciente. E aí você fica sem saber, você fica no dilema, libera esse exame ou não libera, será que esse resultado é dele ou se não é? Mas aí você tem essa situação e você precisa estar com a cabeça muito fresca. E eu recomendo a vocês, se você tiver um paciente que você tem um resultado crítico, e esse resultado crítico você não sabe se é real do paciente, que não tem nada que justifique, e você não consiga falar com o médico, passa para a pessoa que é responsável pelo laboratório. Essa definição tem que ser dela. Então você vai conversar com a pessoa responsável pelo laboratório, vai falar assim, ó, eu tenho essa situação, e a situação é essa, eu faço o quê? Libero ou não libero esse exame? Então, assim, essas situações que você não tem contato são as situações mais difíceis. O resto, no geral, tudo tem como você resolver. Nada é muito impossível de resolver, não. Você consegue resolver a maioria das coisas ligando o paciente, ligando para o médico, conversando, e pedindo recoleta, confirmando. Então, essas situações de não conseguir contato com o médico ou com o paciente é as situações mais complexas, mais difíceis. Mesmo porque então essa situação que você acabou relatando não estava ligada à sua função como analista. Era um problema, digamos, técnico, mais administrativo mesmo, para tomar uma providência sobre aquela situação. Então, pessoal, esse foi nosso primeiro Fala Aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem muito mais profissionais de diferentes situações, de diferentes atuações, setores diferentes. Mais uma vez agradecer ao Thiago, que vai deixar agora para vocês um recado muito importante para o pessoal de Salvador e regiões próximas. O Thiago também vai estar presente em um curso presencial, também vai falar um pouco melhor para vocês. Quero agradecer muito você, Hélio, muito você, seguidor do Hélio, né? Seguidor do Bionerd em si, que o Hélio é o Bionerd, né? Fico muito feliz e estou muito contente mesmo de poder estar aqui, poder estar inaugurando esse projeto novo que é o Fala Aí. Muito legal, muito interessante para a gente poder botar o fone de ouvido e guardar o celular no bolso quando você estiver de bobeira e assistir esse vídeo, ou assistir esse conteúdo online, esse conteúdo de áudio sem precisar estar com o celular na mão, é muito interessante. Então a gente fechou uma parceria com a empresa de cursos, que é Aracursos. Eles têm uma sala lá com 20 microscópios e nós lançamos duas turmas de noite, de 7 às 9, 2 vezes na semana, que vai ter um curso de citologia hematológica, um curso de leitura de lâmina. Vai ser um curso muito bom presencial, onde a gente vai abordar muita lâmina, muita leitura de lâmina, que é o ideal, que é o principal, mas também muita teoria, muita situação, muita vivência do dia a dia. Vou deixar aqui para vocês o contato, para vocês mandarem uma mensagem lá no WhatsApp e falar assim, eu tenho interesse no curso de leitura de lâminas durante a semana, à noite, que é o 71, é o DDD 991172940. Só repetindo, 991172940. O DDD é 71. Fala com eles que você tem interesse e se inscreve, que as vagas já estão encerrando também. São 20 vagas por turma. Então,
Se você não correr, você não vai conseguir pegar. E a gente não tem previsão de fazer outros. Então, esse é um curso exclusivo e sem previsão de outros cursos. Então, quem quiser aprender lâmina daquele jeitinho que vocês conhecem, que a gente faz, com muita paciência, com muita facilidade no ensinamento, vai lá e se inscreve, tá bom? Pessoal, lá na página, o Atlas em Hematologia, nós estamos com um material online, que são 10 casos clínicos, que a gente tem diversas patologias, entre elas nós temos 3 leucemias: leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide aguda, e tudo isso em vídeo, 10 videoaulas, que a gente tem um relato do caso, os dados do paciente, a lâmina narrada em vídeo e a explicação também em vídeo. Essas 10 patologias, tem também 5 PDFs, que são 4 módulos, 2 módulos de anemias, um de leuco e uma de plaquetas, e um livro também em PDF, além de 4 lives que foram realizadas lá na página com o Dr. Flávio Naum, o Dr. Paulo Merizio, Dr. Fleury, comigo e com Larissa, e um grupo exclusivo para membros dos casos clínicos lá no WhatsApp, que está muito bom, a gente trocando muita experiência. E se você tiver interesse, fala aqui com o Bionerd, que ele vai te encaminhar lá para a página, vai te encaminhar para o material. Agora, nós estamos com as inscrições próximas de encerramento e com pouquíssimas vagas. Se você quiser, se você tiver interesse, você precisa correr, porque as vagas estão encerrando. Nós já estamos com um grupo lotado e o outro enchendo de forma muito rápida. Então você precisa correr para poder pegar isso aí. Você passa lá na página, nós temos o Instagram, né, que é o carro-chefe, @Atlas Hematologia. Nós temos uma página no YouTube, que é o Atlas em Hematologia. E segue lá, minha página pessoal, @PHI, que é T_Ruan, RUAN. Não esquece, pessoal, segue Bionerd e segue o Atlas. Um abraço.